anjos do Senhor estão neste lugar. Cante a Ele. Existe um rio, Senhor. Solte a sua voz e adore ao Senhor. Que flui do teu. São águas que correm, águas que correm. São águas que curam, que limpam. Oh, por onde esse rio passa, nada mais é igual, nada mais é igual. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Oh, erga suas mãos e clame: quero beber, quero beber. Peça a Ele. Oh, se você pedir, Ele vem. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, eu quero, Senhor, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, eu quero beber. Peça a Ele, eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Amém? Sentado mesmo, fecha os olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso muito ouvir a tua voz. Eu estou decidindo receber a tua palavra com temor e tremor. Diga para Ele: Senhor, alcança o meu coração, que já está aberto, e ajude-me, Senhor, com o meu entendimento, para que eu possa compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Os que creem digam amém e aplaudam o Senhor novamente, que Ele merece. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Nós estamos aprendendo sobre alguns milagres da Bíblia Sagrada, e eu acredito que tem sido bênção. Não posso falar em nome de todos vocês, mas Deus tem falado muito comigo. É interessante que as pessoas às vezes nem acreditam, né? Mas mesmo sendo o pastor preparando, pregando, é incrível como a gente vai lendo a Bíblia, preparando uma palavra, ouvindo uma mensagem, ou lendo um texto das Escrituras, e como é que Deus trata no coração da gente de uma maneira tão especial. Eu espero que tenha sido bênção, e esteja sendo bênção para a sua vida também, estudar alguns milagres que a Bíblia Sagrada traz. Hoje eu separei um milagre muito interessante, e você já deve certamente ter ouvido falar. Eu vou chamar de um milagre da salvação, porque eu não poderia dizer o milagre do dilúvio, né? Porque o dilúvio em si foi um juízo que Deus trouxe sobre a terra, sobre a humanidade, sobre o ser humano que estava e vivia distante do Senhor. Agora, quando nós estudamos a vida de Noé, pelo amor de Deus, não tenha por base filme que você assiste. Não sei se você chegou a ver, mas é muito ruim, né, irmão?
Eu vi esse filme que saiu agora do Noé, irmão, olha, pior do que esse, só o Êxodos, que eu não sei se você viu também, que o mar nem abriu. Irmão, mas que triste. O que estão fazendo com a Bíblia Sagrada é, no mínimo, para jogar abaixo. Triste, é muito triste. E as pessoas estão desacreditando o poder de Deus, de um evangelho que transforma, de um evangelho que muda, de um Deus que realmente opera maravilhas e grandes milagres. O que Deus faz é grandioso, o que Deus fez é grandioso, e o que Deus deseja continuar fazendo na nossa vida também é grandioso. Eu creio num Deus que não muda, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Então, o mesmo Deus que operou no passado, também quer operar nos nossos dias. Obviamente, eu vou até aproveitar o texto, com a sua permissão, a gente vai ler, a gente aprende alguma coisa do texto, se aproxima um pouco de Deus, tem contato um pouquinho com a historinha, que é impossível deixar de contar para você, mas guardadas as proporções, eu espero que você entenda o que eu vou dizer aqui agora. Eu não estou muito preocupado em contar uma historinha que no fundo todo mundo já ouviu, que no fundo a maioria de vocês já conhece, mas eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar por detrás do milagre, e dentro do milagre há um princípio de Deus, que eu chamo, em algumas reuniões aqui, por exemplo, na campanha que a gente está fazendo segunda-feira, de chave. Quando eu falo chave, eu entendo que cada chave traz consigo um segredo, que são aqueles dentinhos que a chave tem, e não necessariamente a chave que abre essa porta, abre aquela. Para cada porta nós precisamos de uma chave diferente, porque cada chave tem um segredo diferente. Para cada luta que a gente passa, para cada situação, para cada batalha, nós precisamos de uma revelação de Deus, de um segredo da palavra do Senhor, que o Senhor está disposto a nos dar, se nós buscarmos, porque a Bíblia diz que quem busca, acha, encontra, e nós não podemos inverter a Bíblia, e quem não busca, não vai achar, porque se achar sem buscar, está errado, a Bíblia não é verdade, e a Bíblia é a verdade. Então, se você quer um segredo de Deus, uma chave, que vai resolver uma situação na sua vida, que vai abrir portas para você, que vai abrir o céu sobre a sua vida, você precisa de uma chave de Deus, de um segredo dado pelo Senhor, de uma revelação divina, e Deus hoje quer te dar esse segredo, mas você precisa querer esse segredo, buscar esse segredo, para receber esse segredo de Deus, amém? Então eu vou ler o texto, nós vamos entender rapidamente, mais do que isso, nós vamos nos lembrar de como é que foi o milagre, e aí daqui a pouquinho, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, aí eu prego para você, aí eu te dou pelo menos aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse domingo, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Estou achando vocês meio tristes hoje, tudo bem com vocês, irmãos? Quem está feliz por estar na casa do Senhor hoje? Pronto, glória a Deus. Gênesis capítulo 6 é o nosso texto de hoje, e eu vou ler aqui a partir do 5, não vou ler tudo, vou pegar só um pedacinho, só para a gente lembrar mesmo do que aconteceu, para eu já não perder tempo, e a gente entrar realmente no segredo de Deus, que é o que interessa para nós hoje. Gênesis capítulo 6, verso 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. Texto pesado. Eu vejo um texto muito, muito sério, Deus olhando para a humanidade, o coração pesou, e saiu da boca dele, olha só o que estava na mente de Deus: eu me arrependo. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz o ser humano? Olha que coisa triste, Deus arrependido, porque a humanidade estava tão corrompida e tão distante dele, que o coração de Deus pesou. Irmão, abrindo um parênteses aqui, eu não sei se você concorda com essa afirmação, mas sinceramente, eu não acredito que nos dias de hoje a humanidade está tão diferente daqueles dias, irmão. Eu vou ser bem sincero contigo, eu acredito que hoje nós vivemos dias muito trabalhosos, onde falta temor a Deus, onde falta respeito às coisas do Senhor, onde as pessoas não ligam muito para as coisas do Senhor, não.
não tem muita reverência com as coisas de Deus, não. Então você diz, aquele tempo o pessoal estava tão, e Deus ficou tão arrependido, tão pesado o coração de Deus. Eu não acredito que nós vivemos dias tão diferentes do que aqueles dias, não. Mas voltando para a palavra, 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí vem o 8, você pode ler o 8 comigo? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu leio o texto e enxergo acima, como se Deus olhasse para a humanidade, me arrependo, coração pesado, olhar para outro, para o X, para o Y, para o Zé, para o João, eu nem sei quem é Zé, quem é João aqui, mas olhando e o coração pesado, me arrependo, mas quando ele bateu os olhos em Noé, pelo menos um. Que seja essa a sensação do Senhor quando olhar para você, quando olhar para mim, quando olhar para nós, olhando para a humanidade corrompida, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas indiferentes com Deus, mas quando Ele bater os olhos em você, pelo menos esse, pelo menos essa, esse aqui me alegra o coração. Quando eu olho para a vida dela, quando eu olho para a vida dele, eu sinto a esperança, nem tudo está perdido, ele ainda crê em mim, ela ainda acredita em mim, glória a Deus por isso. Noé achou graça aos olhos do Senhor, diga glória a Deus. Aí vem o 9, aí já vamos começar a aproveitar o texto, né? Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, o que não é fácil, porque você ser reto, você ser justo, você andar correto, no meio de pessoas que também são corretas, é relativamente fácil. Você ser santo, no meio de pessoas que também são santas, é relativamente fácil. Agora, difícil é você remar contra a correnteza, se é que você entende a expressão. É você ser honesto no meio de uma empresa que todo mundo recebe por fora. É você ser justo onde você só vê injustiça, é você ser honesto onde você só vê desonesto, é você ser uma pessoa diferente das demais, porque o Senhor Deus tem lhe feito assim e tem plantado isso no seu coração. Noé era assim, ele era justo, reto, no meio daquela geração. E como é que era a geração? Corrompida, perdida, completamente distante de Deus, tão distante que Deus estava querendo destruir tudo e até destruiu. E diz o finalzinho do verso 9, vamos ler o que está em vermelho, em destaque, bem alto: Noé andava com Deus. Vamos de novo, bem alto: Noé andava com Deus. Glória a Deus. Noé andava com Deus. Na abertura aqui do culto, Camila estava falando aqui da postura de Adão e de Eva. No início da criação, Deus descia no final da tarde, você lembra? Para quê? Para andar e passear com o homem. Puxa, que honra, pessoal. Você já pensou nisso? Eu ia falar assim, dá até uma inveja santa, está amarrado esse negócio, né? Mas olha, Deus descia no finalzinho da tarde e caminhava com Adão, e passeava com o ser humano, tamanha intimidade que o homem tinha com Deus. Agora, vale a pena lembrar que, para dois andarem juntos, Amós 3,3, o que diz Amós 3,3? Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Para dois andarem juntos, tem que ter acordo entre os dois, senão não dá. Um de X, outro de Y, não dá para os dois caminharem juntos. Então, se a Bíblia diz, olha, presta atenção, que Noé andava com Deus, nós então entendemos que entre Noé e Deus havia acordo. Eles falavam a mesma língua, Noé obedecia à voz do Senhor. Você também quer andar com Deus?
ou deseja que Deus ande com você, você precisa ouvir e obedecer à voz do Senhor, porque se existir acordo entre você e a palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele também poderá caminhar com você, andar com você, e não existe coisa mais linda nesse mundo do que você caminhar e sentir a presença de Deus contigo todos os dias da sua vida. Eu não estou falando só um culto, 1 hora, 2 horas, eu estou falando de você andar, acordar e perceber Deus do seu lado. Você vai para a luta, para a batalha, fechar o seu negócio, trabalhar, e Deus está do seu lado. Você vai resolver um problema e Deus está do seu lado, e a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor também caminhe com você. E como é que eu faço? Caminhe você com Ele, e Ele caminhará com você. Ah, pastor, eu fui até Ele, mas Ele me rejeitou. Impossível. O Senhor Jesus diz que aquele que vier a mim, este de maneira alguma o lançarei fora. Se você tomar decisão hoje, eu quero andar com Deus, como Noé andou, como um dia Adão andou. Tudo bem que lá ele perdeu essa comunhão graças ao pecado, mas nós recuperamos essa comunhão graças ao sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, pelo sangue de Cristo e no nome de Jesus, eu quero andar com Deus, observando e guardando a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Até aqui, quem está entendendo, diga amém, gente. Voltando para o texto do dilúvio, nós estamos aprendendo hoje sobre esse milagre de salvação e livramento de Gênesis 6. Aí no verso 13 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Aí eu pulei um pedacinho para ganhar tempo. 14, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, morrerá. 18, mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. Quem? Tu, que mais? Os teus filhos, que mais? Tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé e a sua família. Deus foi dando instruções a Noé: eu vou enviar um dilúvio, toda a terra será inundada, e eu vou te dar aqui um tempo para que você possa se preparar, construir uma arca, e por esta arca, através dela, você vai salvar a sua casa, a sua família. Estou te dando a oportunidade de você preparar e salvar a si e o seu lar. Você sabe que isso é profético, né, pessoal? Lá no Novo Testamento, se você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, é o capítulo dos heróis da fé. Foi até durante um culto pela semana aqui na igreja que eu li esse verso. Foi uma quarta-feira, já tem aí algum tempo, e esse versículo falou demais no meu coração, e diz assim, que pela fé, Noé, olha, eu destaquei com a sua permissão, divinamente avisado. Bonita essa expressão. O que é divinamente avisado? É avisado por Deus. Eu creio, irmãos, que nós podemos andar tão em comunhão com Deus, mas tão próximos do Senhor, a ponto de ainda sermos divinamente avisados de algumas coisas, principalmente em relação à nossa família. Eu creio que você que é mãe, você pode estar tão perto de Deus, que Deus pode te avisar: olha, ora pelo filho, hein? E você sabe, eu tenho gente aqui, eu tenho pessoas aqui, esta mãe, que entende muito bem o que eu estou falando. Pastor, é verdade, eu sinto meu coração, na hora é dobrar o joelho, já entro em oração, porque na hora é como se Deus estivesse me avisando: ora, porque tem um ataque aí, tem uma situação, tem alguma coisa, é Deus te avisando para você correr e preparar a arca. Está dando para entender a linguagem? A mesma coisa um pai, a mesma coisa o marido, a mesma coisa a esposa, a mesma coisa o irmão, a irmã. É você andar tão com
com Deus, que Deus possa, na palavra, não estou falando de coisa de cabeça humana, você acha, você pensou, isso é coisa da carne, eu estou falando do Espírito, você sentir no coração, da parte de Deus, confirmada pela palavra, para você se preparar, correr na frente, para se salvar, e às vezes é para salvar você, e também toda a sua casa. Por isso que eu gostei do texto. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Então, Deus nunca vai avisar só para você ficar, misericórdia, estou perturbado, misericórdia, porque eu te... Não, Deus te dá um aviso, que é para você, com temor no coração, se preparar para livrar o seu casamento, preparar para livrar o seu filho, preparar para livrar a sua vida, com aquela palavra que Deus te deu, Deus está te deixando divinamente avisado, alertado. E agora? Agora você tem que construir a arca. Eu não estou falando de madeira mais, hein? Eu estou falando de um preço, eu estou falando de uma atitude, estou falando de um comportamento, que você precisa começar a ter, a fim de que você se salve daquilo que está por vir. Está dando para entender a palavra, pessoal? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso aqui nós vimos durante uma semana. Mas voltando para o texto do dilúvio, estou contando a história para você ainda. O texto agora está no versículo de número 19, que diz assim, estou em Gênesis 6, tudo é Gênesis 6. E aí eu destaquei com a sua permissão, tá? E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Assim fez Noé. Pode ler o finalzinho comigo? Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Parabéns para o Noé. Do jeito que Deus mandou, ele agiu, ele fez, e assim aconteceu. Mas aí eu quero só trazer a sua memória, estou preparando você para a mensagem. Olha aqui um minutinho para mim. Quem que entrou na arca? Deus falou, entrarás tu, Noé, né? Quem mais? Mulher, tua família. Só a família do Noé? Aí ó, quem mais que Deus falou para o Noé colocar lá dentro? Para resumir nas nossas palavras, o casalzinho de cada animal da terra. Meu Deus, como é que era esse ambiente dentro dessa arca, né? Eu lembro uma vez, eu estava ouvindo a Camila ler um livro, e ela fez um comentário para mim que eu nunca mais esqueci, sobre a igreja. A igreja é um lugar de perfeição? Definitivamente não. Mas não mesmo. Não é. Mas é um lugar de salvação. Aí ela fez um comentário que eu não esqueci mais. Ela disse, ó, naquela arca ali, tinha um ursinho bonitinho, tinha gato, tinha cachorro, mas tinha cobra também. Ou não? Tinha escorpião, fala mais bicho ruim aí, barata, rato, uma coisa feia, onça. Você diz, puxa vida, na arca só tem coisa agrada, não, mas aquele lugar ainda era um lugar de salvação, tinha cobra lá dentro, mas a arca ainda era o único lugar de salvação. Eu nunca mais esqueci. A igreja pode não ser perfeita, mas ainda permanece sendo lugar de salvação para os nossos dias, e nós precisamos orar, buscar a Deus, e nos manter firmados na presença do Deus do Todo-Poderoso, amém? Com base nisso, eu quero pregar hoje, aí a mensagem de hoje é essa, aprendendo com os animais, tudo bem? Que silêncio, bom dia. Aprendendo com os animais. Eu estava estudando essa questão do dilúvio, e é óbvio, eu acredito que você vai concordar comigo, que Noé teve uma ajuda sobrenatural, divina, para conseguir colocar tudo que é bicho dentro da arca.
porque Deus estava no projeto. Porque se Deus não tivesse nesse negócio, como é que ia colocar um casal de... Ele não saiu caçando, irmão. Não dá. Deus teve que ajudar o Noé. Então Deus liberou. Olha que Deus é esse que a gente serve. Presta atenção para você não entender errado. Deus liberou uma palavra do céu. E Deus deu ordem a cada casal de animal, de bicho, que entrasse na arca. Você vê, foi uma luta para o Noé. Noé conseguiu, pregando anos, só conseguiu colocar a família dele dentro da arca. Tudo bem, vitória já. Mas a humanidade não ouviu. E Deus falou com os bichos. E os bichos ouviram. Está entendendo ou não? Por isso nós temos muito que aprender na Bíblia Sagrada com os animais. E aí eu vou pedir a você, nós vamos combinar que nós nos mantemos amigos hoje, amém? Mas nós vamos ouvir uma palavra muito gostosa nessa manhã, uma palavra que vai ser bênção na nossa vida, amém? Então nós vamos começar com essa declaração feita pelo próprio Deus, mas lembre-se, nós combinamos, nós vamos nos manter aqui, colegas e amigos, na graça do Senhor. Passa para mim, Patrícia, por favor, que de vez em quando ele trava aqui. Isaías 1:3. Esse é um versículo para você guardar no seu coração, na sua mente. Isaías 1:3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Não é forte essa declaração, irmão? Vamos de novo para ver se a gente entendeu. Deus está dizendo o seguinte: olha, o boi conhece o dono que tem. E é verdade, irmãos, porque eu cresci no Mato Grosso, meu pai tinha fazenda, e dependendo do som que ele fazia com a boca, o boi vinha. Vai entender. Hoje o Senhor diz: vem, povo meu, e o povo não vem. Deus está dizendo: o boi conhece o seu dono, e o jumento, que a gente diz que é burro. Olha como a palavra é dura. Olha, não sou eu, a Bíblia está dizendo. Deus é que está dizendo. E o jumento, que a gente diz que é burro. E o jumento sabe da manjedoura do coxo. Já ouviu essa expressão do coxo? É o lugar onde coloca o alimento para o animal comer. Ele sabe. Lembra que tinha criação de porco também? Porco era só bater no coxo, fazia o barulho lá. Eles vinham na hora, sabiam, irmãos. Os animais escutam a voz de Deus. Aí Deus termina dizendo: mas o meu povo não me entende. Olha o coração do Senhor. Os animais escutam a voz de Deus. Vamos para a arca, eles entram. Sai da arca, eles saem. Mas o meu povo não me escuta. Mas o meu povo não me ouve. Que declaração forte na Bíblia Sagrada. E é a mesma Bíblia que você usa aí. Então nós temos algumas coisas para aprender sim com os animais. Por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 17, a Bíblia Sagrada fala dos corvos, ou corvos, como você preferir, falar corvos, uns pássaros que alimentaram, a mando de Deus, o profeta Elias. Você já ouviu essa história? Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 3. Eu vou ler só um pedacinho para você. Diz assim: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Isso aqui é o Senhor falando com o profeta Elias. E há de ser que beberás do ribeiro. Aí eu destaquei com a sua permissão. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só, Deus não está dizendo: eu fiz um pedido,
vou ver se eles vão aceitar, e vou tocar no coraçãozinho dos corvos, para ver se eles ficam afim de levar um sustento para você. Não, eu ordenei aos corvos, e eles vão te sustentar, Elias. E é no verso 5, ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Agora olha o 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Que é isso? Isso é milagre, não é milagre? O que eu acho interessante é que esses pássaros são obedientes, né? Como esses pássaros obedecem à voz do Senhor? E por que o ser humano tem tanta dificuldade de ouvir a voz do Senhor? Se os animais escutam a voz do Senhor, Deus deu uma ordem aos pássaros, aos corvos, para que levassem pão e carne. Se ele fosse, vou fazer o corvo rapidinho, ó, tá com um pedacinho de pão na boca, tem que ser de Deus, para não fazer assim, jogar a porta e... porque é o que muita gente faz. Porque às vezes, amigos, ó, às vezes o Senhor dirige a pessoa e diz: isso aí não é para você comer, isso é para o sustento da obra, ou isso é para você ajudar alguém, ou isso é para você patrocinar alguma coisa, isso é para você fazer algo que eu estou ordenando que você sustente. Mas aí o ser humano, diferente do corvo, come a carne que deveria ser dada a outro, morde do pão que deveria ser dado a outro. Era plano de Deus sustentar alguém, alguma coisa com aquilo ali, mas o ser humano não escuta a Deus, e os corvos obedeciam a voz do Senhor. Vocês estão entendendo? Que coisa séria que é isso, irmão. Eu ordenei, profeta, que os corvos te sustentem. Pela manhã, já tinha até o horário, irmão. Eles chegavam com o pão e a carne no bico, entregavam para o profeta. Não, isso aqui não é meu, isso aqui o Senhor mandou te dar. Isso aqui é para o Senhor, profeta. Isso aqui eu estou obedecendo a voz do Senhor. Corvos de Deus, amigos do Senhor. Oh, meu Deus, que a gente possa aprender até com os animais. Porque o desabafo do Senhor é esse. O boi sabe, o jumento conhece, meu povo não entende. Que palavra é essa, hein? Diz mais, se você for um pouquinho para frente, no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 6, capítulo 6, verso 25, Jesus também faz uma comparação muito interessante, e usa na comparação novamente animais, nesse caso, as aves dos céus. E se você ler Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, a palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, Jesus falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Já ficou ansioso? Ó, ai meu Deus do céu, aí como é que vai ser? Oh meu Deus, e se não for? Será que vai ser? Se não será? Que não sei que se for, e uma confusão, e a pessoa aflita, e roendo a unha, e preocupada. A Bíblia diz solícito, angustiado, demasiadamente preocupado. Jesus está dizendo, você não tem que viver assim. Ah pastor, mas eu vivo, mas isso é falta de confiança em Deus. Não, mas como é que vai ser amanhã? E as contas, e não sei mais o que. Tem gente que é 880, escuta um negócio desse, sai da igreja, pastor, Deus falou comigo, agora eu não quero nem trabalhar mais, eu estou só na mão de Deus. Está tudo errado, porque não é isso que eu estou pregando. Nós estamos falando de falta de confiança em Deus. No 25, Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Para que essa ansiedade? Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ora, a vida não é mais importante do que o que você come? O seu corpo não é mais importante do que o que você veste? Não fique preocupado não. Olha a frase do 26 que eu destaquei, vamos juntos?
olhai para as aves dos céus. Olha o que Jesus diz. Olha, vou dar um exemplo para vocês, Jesus falando. Vocês não têm que ficar ansiosos, vocês não têm que ficar preocupados. Dá uma olhada agora para as aves dos céus. Aí, dá uma olhada para as aves do céu. Aí Jesus segue dizendo, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? O que para você é mais importante? Você é um passarinho. Pastor, as duas coisas. Por favor, faz um favor para mim, tá? Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você é uma joia preciosa na mão do Senhor. Você tem um valor enorme. Jesus pagou um preço de sangue na cruz do Calvário, e não foi por um passarinho, foi por você. E se Deus sustenta um passarinho que hoje acorda cantando, irmão, você não vê o passarinho acordando assim, e o que eu vou comer hoje, coçando a cabeça? Mato de fome, não tem, irmãos. Ele sai voando sem direção, não tem nada guardado, não tem poupança, não tem cartão de crédito, nada, é no dia, e sai e volta com os alimentos, tudo para os filhotinhos no ninho, e não passa apertado, porque Deus sustenta, e não vai sustentar você. Isso está dizendo há muito que a gente possa aprender com os animais. Jesus disse, olhai para as aves do céu, cheque, você vai ver. Examine e você verá. Se o Pai toma conta delas, não vai tomar conta de você? Olha o versículo 27. E qual de vós, com todos os seus cuidados, preocupações, ansiedades, poderá acrescentar um côvado, um centímetro, 1 milímetro à sua estatura? Sabe o que o Jesus está dizendo? Adianta você ficar ansioso? Vai resolver você ficar preocupado? Vai te dar um negócio ruim, começa a ter até problemas. Você sabe que muitas doenças são somatizadas, começa a ter dor de barriga, problemas no estômago, que ataca a úlcera. Por quê? Porque é uma pessoa estressada, ansiosa, ela é muito preocupada, e não deve ser. Deus cuida de você. Até aqui o Senhor te guardou. Até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui o Senhor sempre te abençoou. Por que não vai fazer? É isso que Jesus está dizendo. E no verso seguinte, no 28, o texto continua. E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, que como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, 30, vamos ler o 30 comigo? Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então o que falta para a gente, igreja? Fé. Como é que vai ser, Senhor? O Senhor sabe como é que vai ser. Mas e nada, Deus, o Senhor está na frente. Eu confio no Senhor. O Senhor vai prover, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai abrir os céus, o Senhor vai manter, o Senhor cuida dos animais, o Senhor não vai tomar conta de mim? O Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar do meu casamento, vai cuidar do meu filho, o Senhor vai tomar conta de tudo, porque eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo. Confiança em Deus. Numa segunda-feira eu estava falando aqui sobre confiança em Deus, e dei exemplo do que é confiar em Deus. Sabe aqueles cidadãos, não sei se você já viu, aquele pessoal, meio doido, é verdade, né? Que gosta de atravessar de um prédio para o outro, andando assim, em cima do cabo de aço. Eles pegam um bastão, e aí fica segurando o bastão e fica assim, em cima do cabo de aço, né? Tem doido para tudo, né, irmão? É gosto, vai fazer o quê, né? E atravessando de um prédio para o outro, lá em cima. Conta-se que tinha um desses, maluco assim. Aí lá embaixo junta um monte de gente para ver, né? Porque, olha, brota gente até do asfalto. Aí fica lá, vou passar, vocês acreditam que eu posso passar? Ele gritando lá de cima. O cidadão lá, que vai passar, o artista, vamos falar assim.
Vocês acreditam que eu posso passar? Todo mundo lá embaixo, acreditamos, eu vou passar. Aí ele passou, chegou do outro lado, conseguiu passar, todo mundo lá embaixo, ei! Aí ele pegou um carrinho, não sei como é que fala aqui, carriola, carrinho de mão é aquele carrinho que você segura, né, com a rodinha só na frente, adaptado, né, para poder a rodinha passar em cima do cabo de aço. Aí disse, agora eu vou passar para o outro lado com esse carrinho de mão aqui. Vocês acreditam? Gritando lá para baixo para o povo, né, que estava assistindo. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Todo mundo, acreditamos! Claro que a gente acredita. Então sobe um aqui agora. Pergunta se subiu. Por que eu estou te falando isso? Porque confiar em Deus é subir no carrinho de mão do Senhor. Quem confia, confia. Não fica de baixo gritando que confia. Não fica na igreja, não, eu confio, pastor, eu confio tanto. Como eu tenho uma confiança no Senhor. Sai coçando a cabeça, será, meu Deus, e agora, misericórdia. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Você não confia. Olhai para as aves dos céus. Não tem ninguém coçando, preocupado, batendo cabeça, como é que vai ser? Não. E você tem mais valor do que elas para Deus. Olhai para os lírios do campo. Existem hoje, amanhã alguém vem e pisa em cima. Deus está dizendo, nem Salomão, com toda a glória e riqueza que tinha, se vestiu como Deus veste uma planta. Não vai vestir você. Não vai sustentar você. Se Ele veste planta, Ele não vai te honrar, não vai te abençoar? Claro que vai, mas às vezes o que falta é fé. Aí vem no verso 31, daqui a pouco nós vamos orar, 31 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou, o que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pastor, então é errado procurar? Não é isso. Olha o que Jesus diz agora, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. O Senhor não é louco. Ele sabe que você tem conta para pagar. Lógico. Ele sabe que você tem que sobreviver. Ele sabe que você precisa prosperar. Ele sabe que você tem que vender, se você trabalha com vendas. Ele sabe que você tem que render, você tem que entregar aquela obra. Deus sabe tudo, irmão. Ele sabe do que você necessita. Nós necessitamos, a gente tem que comer, tem que pagar conta, tem que comprar sim, um monte de coisa. Lógico. E Deus sabe tudo isso. Ele está dizendo, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, Ele sabe que você precisa, mas, 33, buscai primeiro, essa é a queixa do Senhor, o primeiro lugar na sua vida. Não, eu preciso buscar primeiro uma oportunidade para ficar rico. Não, você está errado. Pastor, eu estou aqui na igreja hoje que eu estou precisando de uma palavra para saber como é que eu ganho bastante dinheiro. Você está errado. Você precisa de uma palavra para buscar a Deus, para se aproximar do Senhor. O primeiro lugar na sua vida tem que ser isso. Não, mas eu vou ser hipócrita, não tenho as coisas para pagar. Claro que tem, e de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que você precisa. Tem problema que Ele sabe que você tem que resolver. Tem situação que Ele já sabe que você precisa de uma ajuda. Ele sabe. Mas em primeiro lugar, o que é que você vai buscar? Diz ele, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, a justiça de Deus. E essas coisas, o alimento, a vestimenta, o sustento, vos serão acrescentados. Nós só não podemos inverter a ordem das coisas, igreja. Eu estou precisando de buscar uma saída, uma porta. Vamos buscar o Deus, porque Jesus diz, eu sou a porta. Se você achar Jesus, você achou a porta. E Jesus diz, quem entrar por mim, entrará, sairá, encontrará pastagem. Você não vai encontrar coisa seca, não. Você não vai encontrar escassez, não. Você vai encontrar sustento. Ele te abençoa, Ele te prospera. Eu creio no Deus que prospera.
Eu creio num Deus que multiplica. Eu creio num Deus que abre portas, que abre a janela dos céus. Claro que eu acredito, nós pregamos isso aqui. Mas em primeiro lugar, o que eu quero? Eu quero Deus. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu reino na minha vida. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade em mim. E depois disso, Deus, eu estou no teu querer, eu estou na tua vontade, o Senhor está reinando na minha vida? Tá, então agora, Senhor, na tua presença, eu quero crescer, ser abençoado, e tudo que o Senhor tem para mim, eu quero em nome de Jesus. Mas na presença do Senhor. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Vocês ficaram meio tristes, parece, irmão? O Senhor Deus está nos dizendo hoje, de uma maneira muito séria, é verdade. O boi sabe, o jumento conhece, meu povo não entende. Mas o povo de Deus tem que entender. Ele falou com os animais e os animais entraram na arca. Ele falou com os corvos levaram pão e carne para o profeta. Jesus disse: olhai para as aves do céu. Os animais estão dando uma surra nos seres humanos. Porque eles escutam a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Porque para Deus, você tem mais valor do que qualquer animal de fora. Você é a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso.